Olá, sou Jaqueline Martins, estudante de Psicopedagogia da Uninter. Hoje venho apresentar para vocês o nosso 6º encontro, que vamos falar sobre as funções cognitivas. Hoje vamos falar sobre atenção. A atenção é a capacidade de focalizar alguns estímulos da consciência, dividida em áreas límbicas, corticais, reticulares do encéfalo. Pode ser também dividida como vistas anteriores entre atenção concentrada ou vigilância. A vigilância é suscitada pelo interesse momentâneo ou acidental que desperta este ou aquele som. Ato, fato, pensamento, sentimento, que tem importância de si mesmo ou que ameace o indivíduo. Já a tenacidade ou a busca, direcionado à busca por algum estímulo, pode procurar um rosto na multidão. A atenção seletiva aborda alguns estímulos de interesse que ignora os outros. Dividida é aquela em que a atenção é dividida em mais de um estímulo, como dirigir e atender o telefone. Quais são os tipos de atenção? Saber identificar o tipo de atenção é realizar um exercício de autoconhecimento. No caso, passamos a compreender melhor nossa personalidade e principalmente a nossa maneira de agir perante as situações que nos envolvem o dia a dia. Assim, abaixo compartilho alguns tipos de atenções existentes de acordo com a psicologia e como cada uma delas pode ser desenvolvida dentro do ambiente de trabalho. Atenção seletiva. Quem tem atenção seletiva consegue escolher qual é o foco da mente. São pessoas que têm a habilidade de manter a atenção em locais com barulho. Por exemplo, um indivíduo com atenção seletiva não se distrai quando determina para onde sua atenção está direcionada. Por isso, não se incomoda com barulhos ou fatores que possam distrair e desviar sua atenção. Geralmente, esse processo, ao selecionar o foco da atenção, acontece de forma inconsciente, sendo que, quando ele ocorre, as informações ou fatos selecionados se tornam mais nítidos e intensos do que as demais ao seu redor. A principal razão disso é que o nosso cérebro recebe constantemente estímulos sensoriais de todos os tipos, ou seja, olfatismos, táteis, visuais, gustatismo e sonoros. Quando este processo ocorre de forma mais intensa, ele passa a ser capaz de assimilar mais esta quantidade grande de informações, passando assim a selecionar qual será o foco da sua atenção. Como estratégia para filtrar e reter os dados, considera mais importantes. Outro ponto que se faz com que a memória seletiva seja acionada pelo cérebro é que a necessidade que temos no ponto atual, por exemplo, se uma pessoa pensa em alugar um imóvel, ela, sem perceber, passará a observar mais anúncios sobre esse imóvel, bem como todas as informações relacionadas a esse assunto. Um dos grandes e principais benefícios da atenção seletiva é que ela contribui para todo e qualquer tipo de processo de aprendizagem. Isso ocorre com quem mantenhamos o foco naquilo que verdadeiramente importa, deixando de lado as distrações comuns do nosso dia a dia, algo que possa ajudar um aumento da nossa performance pessoal ou profissional. Como desenvolver? Como desenvolver a sua atenção seletiva da seguinte forma: isolando sons, selecione um som ao seu redor e faça exercícios para concentrar-se apenas nele. Conforte-se você para se realizar esse processo. Você vai perceber que até ouve os outros sons ao seu redor, mas fica mais forte em seus ouvidos apenas aquele que você escolheu a direcionar. Exercite sua mente
Assim como isolar os sons é uma forma de exercitar a sua mente, para desenvolver e aprimorar a sua mente seletiva. Encontrar outros tipos de exercício também vai te ajudar nesse processo, como tentar ouvir um podcast com a TV ligada. No início pode parecer torturante, mas no final com certeza será recompensador. Mantenha suas ideias organizadas e elabore uma lista de ideias nas quais você vai precisar manter o seu foco. Faça um processo todos os dias que você verá que algo mais surja para te interromper. Você não se desconcentrará daquilo que é mais importante e precisa de sua atenção naquele momento. Leia em locais, em outra forma extraordinária de treinar sua atenção seletiva. É tentar ler em locais públicos. Além de ser bom para a sua atenção, será ótimo para a sua aquisição de conhecimentos. Atenção alternada. Pessoas com atenção alternada têm a habilidade de alterar o foco da atenção e perceba que o fato de alterar não se perde o foco. A atenção alternada facilita a execução de tarefas que exigem mais de um nível de entendimento. Quer um exemplo? Você vai precisar montar um móvel e para isso você precisa ler com atenção o manual para começar sua montagem, certo? Quem tem atenção alternada conseguirá ler o manual a cada etapa lida. Tentará montar o imóvel. Este tipo de atenção utiliza principalmente quando estamos no trânsito. Por exemplo, momento este em que devemos estar atentos à nossa direção do veículo que estamos conduzindo e também em todos os outros estímulos ao seu redor, como o semáforo, os outros carros, as motos, os pedestres e assim por diante. A atenção alternada pode ser interessante para pessoas que precisam realizar mais de uma atividade durante o dia, ou seja, se o profissional precisar entregar um relatório e ao mesmo tempo falar com um cliente ao telefone. Apesar deste tipo de atenção, ele consegue atender as duas demandas de uma maneira satisfatória. Como desenvolver? Para investir o desenvolvimento na atenção alternada, o que você precisa fazer é escolher diariamente duas atividades nas quais você se concentrará ao longo de todo o seu dia de trabalho. Mas tome cuidado. Escolha realmente só duas atividades, pois você fizer mais que duas atividades no começo, pode acabar se confundindo com o excesso de informações e trocando dados importantes no trabalho. Evite cometer esse erro. Atenção sustentada. Este tipo de atenção é ideal para quem precisa manter o foco durante um longo tempo, pois esta é a habilidade de manter focado durante um período longo em uma atividade ininterrupta e constante. Pessoas com atenção sustentada conseguem, por exemplo, permanecer atentas em palestras, cursos e treinamentos, workshops e durante nas aulas da escola e nos momentos de estudo, deixando de lado qualquer tipo de distração que tentem lhes atrapalhar. Em diversos casos, a atenção sustentada é relacionada bastante com a atenção seletiva, visto que diversas situações exigem de nós, para só a atenção em si, mas que nos mantenhamos concentrados em uma atividade específica, por um período de tempo, sem deixar os outros fatores tirarem o nosso foco. Como desenvolver? Se você deseja manter a sua atenção cada vez mais sustentada no trabalho, minha dica é que você faça todos os dias uma lista de propriedades e volte o seu foco para a execução de cada uma delas. Escolhida a primeira atividade a ser desenvolvida, divida em pequenos passos e vá cumprindo cada um deles por vez, desconsiderando quaisquer outros estímulos ou solicitações que surjam que porventura te atrapalhar. Se precisar durante esse processo,
Desative a internet do seu celular que você não seja incomodado ou para que sua atenção não seja desviada por notificações de redes sociais, e-mails e assim por diante. Outro recurso ao qual você pode recorrer é utilizar aplicativos que te impeçam de mexer no seu smartphone quando você está trabalhando, ou no caso do Forest. Utilize também a técnica Pomodoro, que pode te ajudar a manter a concentração ao foco, especificando a sua atividade durante 25 minutos. Mais ou menos, fica à sua escolha. E por fim, antes de começar o trabalho, analise ao seu redor tudo aquilo que possa vir ser como gatilho, como possível distração, eliminando de sua visão. Tire de perto de você, pois dessa maneira você ficará mais fácil a manter a sua atenção sustentada por longos períodos, conforme você precisa. Atenção concentrada. Diferente da atenção seletiva, quem tem atenção concentrada se mantém atento ao que se faz. O indivíduo com atenção concentrada direciona a atenção para o artigo que lê, para o texto que ele escreve, porque é o que ele executa naquele momento. Como desenvolver? O cenário ideal para desenvolver a atenção concentrada é dividir a jornada de trabalho em fatias, para que assim você tenha a oportunidade realmente de dar atenção apenas à sua demanda, uma demanda por vez. Manter-se bem alimentado, pois dessa maneira você não vai perder a concentração da atividade que está executando, por simplesmente estar com fome. Elaborar uma playlist com músicas que sejam leves e prazerosas para que te ajudem a relaxar. E ao mesmo tempo se concentrar naquilo que você deseja fazer, eliminando a bagunça, já que ela não é positiva em nenhum aspecto e pode inclusive causar um desconforto desnecessário, que não vai contribuir em nada no seu bom desempenho. Então, a atenção é a capacidade de dirigir a consciência em um estímulo, assim, a atenção é a capacidade de focalização da consciência. Logo, ela tem a participação pelo menos 3 áreas do sistema nervoso central, reticular, cortical e límbica. Reticular é importante no processo de atenção, o cortical é responsável pela seleção e concentração como foco e direcionamento da atenção, e por último o límbico, que fica com a função da motivação e a carga emocional responsável para motivar alguma coisa ou objeto. A atenção pode ser externa ou aquela que projeta para fora, dividida em sensorial ou motora. Sensorial se refere aos sentidos, ou motora, que se refere à coordenação e adaptação dos movimentos para ser aplicadas no seu meio exterior. Ainda quanto à direção, a atenção pode ser interna, quando se volta para dentro. Logo, pode seguir alguns percursos demorados e profundos, como a meditação, e como a intensa ou concentrada, quando se relaciona a processos focais determinados pela atenção do objeto. Habilidades de atenção. Atenção sustentada é a capacidade de se manter o foco atento às tarefas que está sendo executada. Atenção seletiva, que é a capacidade de manter o foco apesar das entradas sensoriais, e também conhecida como distrações, e a atenção dividida, que é a capacidade de lembrar informações e manter o foco em alguma coisa, enquanto realiza outra tarefa. Processos cognitivos. O que são processos cognitivos? Muitos confundem os processos cognitivos com funções cognitivas. Para descobrir o significado de processos cognitivos, o processo é usado para adquirir conhecimento diferente das funções cognitivas, que é um processo para integrar no conjunto para gerar o conhecimento. Logo, a percepção, a atenção, a memória e o raciocínio. A percepção. A percepção nos permite organizar e entender os estímulos que percebemos,
como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Os estímulos são percebidos inconscientemente, que são chamados de propriocepção. São aqueles que são percebidos os estímulos dos órgãos do corpo, como a fome e a sede, que são chamadas de interopção. Logo, a atenção é importante para desenvolver situações cotidianas, pois regula os restos dos processos cognitivos da percepção, que precisamos mais de atenção para estimulá-los na aprendizagem. Através da atenção, podemos limitar a quantidade de informações processadas no nosso cérebro, pois ele tem a capacidade de selecionar os estímulos e produzir uma energia que nos permite realizar processos mentais mais complexos e nos controlá-los para não termos um colapso. Atenção também é um nome dado ao caráter direcional dos seletivos de processos, como por exemplo a memória seletiva. É um processo mais complexo com mais componentes como o alerta, a concentração, a seleção, a investigação e exploração de todos os processos que precisam para a liberação da noradrenalina. Quanto mais atenção, mais noradrenalina. Para os alunos que têm déficit de atenção, tem prejuízo na liberação da mesma. Assim acordado, a liberação do neurotransmissor de noradrenalina está ativo. Quando dormimos, o neurotransmissor de serotonina está ativo. A sensação, como os órgãos dos sentidos, é a resposta dos estímulos externos. Então, os órgãos detectam e recebem os estímulos, logo é traduzido para o sistema nervoso, trazendo consigo as suas respostas. E com isso, a gente terminou a nossa 6ª aula. Até a próxima!